Este não é um relato comum. O que vou contar a vocês não é ficção. Não é uma história que você leria em um livro de terror ou veria em um filme de ficção científica. O que aconteceu naquela missão mudou tudo. Mudou a maneira como entendemos a vida, o espaço e a morte. Eu sou o Capitão Lúcio, e o que vou relatar é um conto sobre um erro. Um erro no espaço profundo que, por um instante, nos fez esquecer que somos humanos. E o pior, não fomos os primeiros a cometer esse erro. Em um futuro não muito distante, a nave Astral 9 recebeu uma missão simples: explorar uma estação espacial de pesquisa em órbita de uma lua distante, localizada a milhares de quilômetros da Terra. Nada mais que um exame de rotina. Como comandante da missão, eu sabia o que esperar, mas jamais imaginaria o que encontraríamos. Algo que não deveria estar lá. Essa estação, ela simplesmente não existia. Ao menos não nas nossas coordenadas. Ela estava em um lugar onde não deveria estar, esquecida, oculta de todos os mapas de exploração. E quando vimos a estação pela primeira vez, algo em meu peito apertou. Algo não estava certo. Quando nos aproximamos, a imagem da estação se revelou diante de nós. A estrutura parecia intacta, mas com sinais óbvios de abandono. Os painéis de energia estavam desligados, e as luzes, embora ainda ligadas, piscavam como se tivessem sido deixadas em um estado de eterno meio-caminho entre a vida e a morte. Eu não sabia, mas já estava prestes a cair em um pesadelo do qual não haveria como escapar. No início, pensei que fosse algum tipo de erro, algo que nossos cálculos de órbita haviam falhado. Mas não, ali estava a estação. Eu disse à tripulação para se preparar, mas confesso que minha voz não soou tão firme quanto eu gostaria. Ângela, Rafael e os outros tripulantes estavam quietos, sentindo a mesma tensão que eu, mas nenhum de nós queria admitir que estávamos com medo. Quando a nave atracou na estação e as portas de conexão se abriram, um silêncio estranho tomou conta de tudo. O som da minha respiração ecoava pelo corredor. A primeira impressão foi de que estava tudo demasiado quieto. Não havia ruídos das máquinas. Não havia pessoas. Só o vento silencioso passando pelos tubos enferrujados. Fomos em frente, seguindo o protocolo de inspeção. Entramos em um grande corredor, cujas paredes estavam cobertas de marcas e arranhões, como se algo tivesse se arrastado por ali. Algo pesado, algo grande. Ângela, sempre a mais corajosa de nós, tentou quebrar o gelo, mas suas palavras tremiam quando ela disse: "É estranho. Não parece que alguém esteve aqui por muito tempo." Ela estava certa, mas o que ela não sabia era que algo estava ali. Algo nos observava, mas nós ainda não conseguíamos ver. À medida que adentramos mais na estação, os corredores pareciam se esticar à nossa frente, como se o espaço estivesse se distorcendo. Cada vez que olhávamos para os monitores, os dados estavam embaralhados, corrompidos, como se a estação estivesse tentando nos falar de uma maneira que não podíamos entender. Os símbolos nas telas eram alienígenas, incompreensíveis. Rafael, o engenheiro, tentou acessar os sistemas. Ele passou horas tentando decifrar os dados, mas nada parecia certo. Foi então que a mensagem apareceu. Ela apareceu na tela principal da sala de controle, em letras que pareciam não ter origem humana. Experimento 42. Ativar. O que quer que isso significasse, parecia estar esperando por nós. Um aviso, um convite. Não sabia. Só sabia que minha intuição estava gritando para fugir, mas eu não podia. A missão era simples: inspecionar a estação. E se houvesse alguma resposta? Se isso fosse mais do que simples negligência? A estação abandonada não estava apenas esperando, estava chamando-nos para algo maior. Aquela sala, o laboratório de pesquisa, estava mais fria do que o restante da estação. O ar parecia pesado, denso, como se estivesse aguardando algo. Algo estava ali. No centro da sala, uma cápsula biológica, de vidro e metal, estava em exibição. Dentro dela, uma figura inanimada. Mas isso não era uma estátua. Era um ser, não humano, algo alienígena. A criatura estava em um estado de suspensão, sua pele translúcida mostrando órgãos que nunca havíamos visto.
Olhava para ela e um calafrio percorreu minha espinha. O pior era que, apesar da aparência mórbida, ela ainda parecia viva. Sua respiração era quase imperceptível. Quando Rafael se aproximou para verificar os sistemas da cápsula, os alarmes soaram. Eu soube naquele momento que havia ativado algo que nunca deveria ter sido ativado. O vidro da cápsula começou a se mover. Não rachou, não quebrou, mas se distorceu, como se algo dentro estivesse forçando seu caminho para fora. E foi aí que tudo começou a desmoronar. A criatura começou a se mexer. Experimento 42 completo. Os hospedeiros não são compatíveis. Iniciando o ciclo de reprogramação. Essas palavras surgiram na tela como um aviso. Mas não foi um aviso, foi uma sentença. A criatura na cápsula emitiu um som agudo, algo entre um grito e um sussurro. A estação, que até então estava apenas quieta, agora parecia pulsar com vida, como se o experimento tivesse acordado e, de repente, compreendi. Isso não era um simples experimento. Era uma transformação, uma metamorfose. Não só da criatura, mas de todos nós. Eu vi, então, o que estava acontecendo com a tripulação. Seus corpos começaram a mudar. Não fisicamente, mas na forma como viam o mundo. Como se estivessem se conectando com a criatura. Cada um de nós foi tocado, de alguma forma. Ângela, Rafael, todos estavam em transe. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, mas estavam sendo consumidos. E eu estava perdido tentando entender o que acontecia ao redor de mim. Foi quando algo terrível aconteceu. Eu, Capitão Lúcio, vi um reflexo. Não me reconheci. Não era eu. Olhei novamente, e o espelho me devolveu uma versão distorcida de mim mesmo. Mas como podia isso ser real? Era como se minha própria mente estivesse sendo infectada pela estação, pela criatura. A verdade foi se revelando lentamente. O experimento 42 não era apenas biológico. Era uma fusão entre o que éramos e o que aquilo representava. Uma transformação das mentes, não dos corpos. Eu vi a versão distorcida de mim. Ele sorria de uma maneira que eu jamais havia visto. Ele não era eu. E eu não era mais o homem que estava na nave original. Você não é mais o comandante, Lúcio. Você é parte do experimento agora. Bem-vindo ao ciclo. Eu tentei fugir. Minha mente já não estava clara, mas o medo me impulsionou. Corri pela estação, correndo do meu próprio reflexo, das minhas próprias dúvidas, daquilo que eu me tornara. Ângela gritou meu nome, mas a sua voz parecia distante, apagada pela distorção da própria realidade. Rafael, em transe, não parecia mais o homem com quem conversei horas antes. Ele estava em outro lugar, no limiar do experimento. A estação ruiu. Eu sabia que não teria mais volta. Tentei acessar os sistemas de evacuação, mas a estação estava se desintegrando, desmoronando sob meus pés. Eu não podia fazer nada. Eles, os outros membros da tripulação, eram agora parte do que quer que fosse o experimento 42. A estação finalmente explodiu. Tudo se apagou. Não sei se é o fim, mas a única coisa que eu sei é que o ciclo não termina. Eles, aqueles que caíram antes de mim, se tornaram parte de uma nova ordem. Eu não escapei. E você também não vai. Você está ouvindo a minha voz, mas você não pode fugir. O experimento não termina. O ciclo vai continuar. Ele sempre vai continuar. Você está pronto para descobrir o que está além do espaço? Ou talvez a verdadeira questão seja o que está além da sua própria mente?